Greenberg-Mitchell, que você tem o modelo pulsional e o modelo relacional. Eu agrupo da mesma forma que eles, porque de fato fica claro assim. No modelo pulsional, retomando aqui o texto do Freud, A Pulsão e Seus Destinos, ele coloca assim, Freud, ele coloca os elementos da pulsão, ele põe, o objeto é o elemento mais variável da pulsão. Ou seja, a pulsão se liga a um objeto para poder ter a descarga da tensão, e no fim das contas, o que menos importa é o objeto. Então, assim, porque o que importa é que tem que ligar a um certo objeto, mas ele não é um objeto fixo, um objeto empírico, um objeto único. Quando você pega o modelo relacional, o elemento menos variável da pulsão é o objeto. Olha só a diferença. Guarda esse raciocínio que isso é útil. Ó. Modelo pulsional, o elemento mais variável é o objeto. Modelo relacional, o elemento menos variável é o objeto. Tanto é que é invariável esse objeto que o Veblen, Ronald Veblen, ele diz assim, o que cria a pulsão é o objeto. Para Freud, a pulsão já está lá e ela se liga ao objeto. Para Veblen foi um psicanalista das relações objetais, teve uma influência muito grande, inclusive para Klein, que pegou umas ideias assim, se apropriou e não deu referência a ele, e ele põe que o objeto cria a pulsão. Olha que legal essa ideia. Por que isso é tão importante na prática clínica? Porque eu enxergo dois grupos de psicanalistas possíveis. Pelo menos assim que eu escuto quando eu vou dar supervisão, eu falo assim, me conta um pouco como é que você pensa a sua clínica, para ver se o cara é do paradigma relacional ou paradigma pulsional. No paradigma pulsional, como o elemento mais variável da pulsão é um objeto, o sujeito nunca vai encontrar esse objeto. O sujeito vai sempre se frustrar na busca, até na busca não, né? Ele busca, mas vai se frustrar no encontro, porque o encontro não é exatamente o objeto. Porém, no modelo relacional, é possível encontrar o objeto. Aquele objeto que falhou, pensando no Balint, falha básica, no Winnicott, falha ambiental, aquela experiência relacional que falhou pode ser reparada com o psicanalista, num processo de análise, porque ele vai oferecer os cuidados que ficaram faltando lá no momento que era necessário. Então você tem uma falha ambiental, você tem lá a questão, o sofrimento, né, o amadurecimento está interrompido por conta dessa falha, e aí a análise seria um momento de maternar, por exemplo, fazer ali o holding, quando necessário para processos integrativos, fazer a personalização, quando necessário para processos de integração, incluir a dimensão do brincar, quando estamos falando de realização, enfim, mas é possível oferecer uma experiência reparadora. O objeto é possível de ser encontrado e pode oferecer uma experiência reparadora. Beleza, isso é o modelo de clínica X, que é o modelo que vai ter a análise a produzir sentido, vai ter aquela ideia do analista de poder oferecer um cuidado que ficou faltando, oferecer aquilo que ficou faltando, colocar palavras na boca do paciente, enfim, cabe tudo isso. Voltando para o modelo pulsional. O modelo pulsional não dá para você fazer isso, não tem nem sentido, porque a pessoa vai dizer assim, eu não tive, se ela pudesse dizer, né? Não que ela fale exatamente isso, mas eu não tive uma experiência boa com esse objeto. Então eu quero reparar essa experiência. Nessa perspectiva, toda experiência com o objeto é insuficiente. Aí, mesmo assim, mesmo no pulsional, eu vou dividir coisinhas aqui. Ó. No Freud, a ideia é assim, que foi vivida uma experiência de satisfação e depois existe uma tentativa de reencontrar esse objeto para reviver essa experiência. E toda a experiência está sempre aquém dessa experiência com esse objeto originário, que no fim das contas fica o objeto para sempre perdido. Olha que ideia do Freud. O objeto para sempre perdido. Inclusive, lá no projeto para uma psicologia científica, o Freud ele fala dessa busca pelo objeto, né? Ele fala dessa questão do princípio do prazer, que é a busca pelo prazer, do encontro com esse objeto, do reencontro com o objeto, e ele põe o princípio da realidade, ele entra para tentar manter sempre a nossa busca distante do objeto, porque o encontro com o objeto seria um desencontro. Olha que legal. O encontro com o objeto seria um desencontro porque o objeto está para sempre perdido, radicalmente perdido. Beleza. Para o Lacan, ele nem lê que o objeto está perdido. Ele fala assim, nunca teve objeto. Na verdade, o que acontece é que, a posteriori, então não teve objeto, mas depois nós criamos uma fantasia supondo que teve objeto. Ó, fantasia de suposição que tinha objeto. Então olha o que eu tenho nesse cenário que interessante. Ó. Pulsional ou relacional? Relacional, o objeto existiu, foi insuficiente, por exemplo, então o analista pode oferecer uma reparação dessa experiência. Ok.
vai por uma linha. Modelo pulsional, o objeto está para sempre perdido, Freud, o objeto nunca existiu, Lacan. E a pessoa está sempre em busca do objeto que não vai encontrar. Logo, a análise é uma busca para você lidar com o seu vazio, para lidar com a falta, para lidar com essa falta a ser. E isso tem consequências. Por quê? Nesse processo, no modelo A, existe a constatação de um desamparo humano. No modelo B, é possível criar a ilusão e se manter numa ilusão de um certo acolhimento pelo outro.